Estamos de volta. Você continua nos assistindo aí. Você fica por dentro de tudo que se passa. E assim você fica sabendo como é que funciona a Constituição brasileira, para que serve. E aí você passa, por exemplo, você tem aqui, nós estávamos falando na aula passada, dignidade da pessoa humana. Isso aí são direitos da pessoa, tá? Isso aí, num rótulo um pouquinho maior, a gente pode falar em direitos humanos, tá? E direitos humanos o que são? É a própria garantia da dignidade do cidadão, né? Não do cidadão, porque o cidadão tem conteúdo político, mas o indivíduo, então, que mora no país, que é a pessoa humana, esse que deve ter dignidade. Não é só o cidadão que vota ou não é votado. Porque muita gente não vota, vai justificar o voto, vai anular o voto de qualquer maneira, ele não está participando para a consecução dos interesses da pátria. Mas, de qualquer maneira, é um indivíduo qualquer. As pessoas, por exemplo, que não votam, que são incapazes mentalmente, são indivíduos também, integrantes do país. Mas aí já não vai ter cidadania. Ele não vota nem é votado, tá certo? Agora, vejam bem, nós estávamos falando aqui de dignidade da pessoa humana. Então, é um conjunto de atribuições que o indivíduo tem, vou evitar de falar cidadania, que o indivíduo tem de exigir do Estado, que o Estado tem o dever de lhe prestar essas atividades. Que atividade? Educação, é básico, né? A pessoa nasce, ela tem que ser preparada para viver em comunidade. Então, veja só esses problemas todos que nós estamos tendo com a violência do país, né? Quer dizer, são pessoas desajustadas, são pessoas que foram ser viciadas, eventualmente, no começo da vida, viveram uma vida afastada de tudo e de todo, dos chamados bens da vida, ou seja, uma escola razoável, uma alimentação saudável, pais que se entendem, a convivência com os colegas. Tudo isso aí vai dando dignidade à pessoa, né? Agora, se ela é afastada, é ser viciada, não tem o que comer, é obrigada a sair pelas ruas, e o país está muito ruim nesse aspecto de preservação da dignidade humana. Basta você sair nas ruas de São Paulo, aqui, por exemplo, estou falando de São Paulo. Você sai aqui à noite, para você ver o que é. É um albergue noturno público, albergue noturno na rua. As pessoas, com esse frio que fez aí alguns dias atrás, morreu gente. As pessoas não têm coberta. Algumas almas caritativas vão à rua para distribuir o chamado sopão, para dar um agasalho, né? Então, essas pessoas estão todas abandonadas, vivem de caridade alheia. Isso não é ter dignidade, isso é ficar afastado da estrutura, digamos assim, comum das cidades, né? Um outro item que também tem aqui do artigo 1º é o chamado valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Em tese, todos têm que ter um trabalho para trabalhar, para ganhar sua vida, para exercer uma função digna, uma atividade digna, receber com o suor do seu rosto, como está na Bíblia, né? Receber com o suor do seu rosto o seu recurso, o seu dinheiro para poder ter um mínimo, uma moradia razoável, ter uma alimentação para si e para os seus filhos, ter uma assistência médica quando necessário, ter uma escola, enfim, é o mínimo que se exige. Então nós temos que dignificar o trabalho. Antigamente, os nobres, né, período ali do classicismo, período ali da nobreza francesa, inglesa, o nobre não trabalhava. Aquilo era depreciativo para ele, né? Ele, imagina, o trabalhador braçal era colocado no item lá embaixo. Em verdade, foi o marxismo, eu não sou marxista, mas foi o marxismo que valorizou o trabalho. Quer dizer, o que acontece? Alguém compra o trabalho e alguém vende o trabalho. Alguém tem o capital e esse aqui tem a força de trabalho. É desse conjunto que se forma aí todas as empresas, o trabalho que é dado com dignidade. Então as pessoas têm valores sociais do trabalho, quer dizer, a pessoa tem que ter o trabalho para ter dignidade, e mais livre iniciativa. Aí está o outro lado da coisa, então. A livre iniciativa, que nós vamos ver no artigo 170, quando estudarmos o capitalismo, como é que isso funciona, nós vamos ter exatamente a livre iniciativa, ou seja, é garantido a todo e qualquer empreendedor a livre iniciativa por força do seu trabalho, da sua capacidade, da individualidade de cada um. E depois, pluralismo político. Significa o quê? Nós não podemos ficar amarrados em uma força só. Nós temos que ter um mínimo
de estrutura, de individualizações, de partidos, para poder cada qual representar uma sua ideologia. Então eu tenho uma ideologia marxista, eu tenho uma ideologia capitalista, eu tenho uma iniciativa, eu tenho uma outra ideia qualquer na vida política e eu participo dela da forma que eu quero. Então nós não podemos evitar que haja confronto de ideias. O pluralismo significa exatamente confronto de ideias. Eu tenho uma ideia diferente da sua, muito bem, vamos debatê-las para ver como é que as coisas se conformam. É o que ocorre no Congresso Nacional. Você tem ali as opiniões as mais diversas e você sustenta as suas opiniões com seus argumentos. E de outro lado, vem argumentos contrários que vão entrar em choque. E desse choque nasce um consenso, né? A democracia é exatamente o dissenso que leva a um consenso, ou o consenso que compactua, que acerta os dissensos. Isso é uma democracia. Então, veja bem, essa é a estrutura do Estado brasileiro, que tem como fundamentos estas ideias: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Isso é o que dá estrutura para o país. Mas nós vamos seguir mais, porque depois nós vamos ver quem garante isso aqui tudo, né? São os 3 órgãos da estrutura do poder e mais. Depois o Brasil vai ter também, no artigo 3º da Constituição, os objetivos fundamentais do país. E aí nós vamos ver como a coisa pega e como não se cumpre a Constituição brasileira. Veja só o que ela vai dizer: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, é um dos objetivos do Brasil. E isso não ocorre. Não ocorre, ao contrário, vira e mexe, a coisa se agudiza e fica pior ainda, né? Nós tivemos aí um momento de recuperação, de mais ou menos uma equalização, trouxemos a classe A, B, E, D, E, avançamos um pouco na inclusão social e depois já se perdeu isso, claro, pelos desmandos que se cometeram por aí. Eu não falo de partidos políticos, nem quero criticar nenhum dos governos, está claro? Eu quero fazer com você uma análise da Constituição brasileira, apenas para esclarecer como é que isso funciona, didaticamente. Então vejam, aqui é uma aula, nem é aula na verdade, é um bate-papo aqui, bem simples, sem roupagem doutoral. Eu não tenho nenhum interesse em ficar aqui ditando regras, tomando posições de correntes doutrinárias, absolutamente não. A ideia é fazer com que você se aproxime da população, que você conheça a estrutura jurídica do país, para então ter instrumentos e elementos para discutir o governo e aí tomar suas posições a favor ou contra, criticando ou não, tá claro? É isso que a gente quer com você aí. Um grande abraço.